Tá? Então, nós já sabemos aí, já estudamos a linguagem, né, da máquina em relação a números. Acabamos de estudar a parte de processamento de dados, que era o complemento, né, dessa matéria, e faltando essa parte, esse restinho aqui, pouca coisa faltando, que é justamente o complemento do processamento de dados que acabamos de ver, né? Então, processamento de dados, as 3 etapas do processamento de dados, e agora, voltando a falar do bit, né? O bit é a informação que rola dentro da máquina mesmo, né? Que é a menor unidade de informação. Os 2 valores correspondentes ao bit, que é o 0 e 1. Então, assim, são os códigos que a máquina utiliza para justamente interpretar tudo, né? Então, o 0 equivale ao corte de energia elétrica, né? E o 1 corresponde à passagem de energia elétrica, né? E através desses códigos consegue montar todas as informações, né? As informações que o computador precisa para processar e nos trazer a resposta, trazer as informações para a gente. E em cima disso, né? Em cima do bit, em cima do 0 e 1, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ir um pouco mais além para entender. Então, igual eu falei com vocês, nós vamos começar a entender algo que depois lá na frente a gente vai voltar nesse assunto, porque aí a gente já vai ter estudado outros dispositivos, outros componentes, vai ficar mais fácil o entendimento. Mas a princípio é importante a gente ter uma noção já, tá? Então, os processadores, que são um dos componentes principais do computador, né? Tirando a placa-mãe, o processador é o mais importante, né? A placa-mãe é justamente é uma placa de circuito, e ela é chamada de placa-mãe porque tudo tem que passar por ela, gente, tudo. Os periféricos externos, né? Os dispositivos internos, todos eles, de certa forma, de alguma forma, eles têm que estar ligados na placa-mãe. Inclusive o processador, né? Que é um dos mais importantes, mas também tem que estar ligado na placa-mãe. E através da placa-mãe, é através dela que todos conseguem conversar, né? Todos, através de bits, conseguem se comunicar, tá? E um deles, que é baseado em bits também, né? Não é diferente, é o processador, né? E muitos já se ouviu falar, eu não sei a que nível que vocês já receberam informações relacionadas a processador, mas quem já aprofundou um pouco que seja a respeito de processador, já ouviu falar sobre esse assunto. Ah, eu tenho um processador de 16 bits, ou um processador de 32 bits, ou um processador de 64 bits. É os mais comuns, né? E é o que existe, né, gente? Então, como assim? Deixa eu explicar para vocês. Não é que não existiu processadores antes de 16 bits. Existiu processadores de 8 bits, até menos. Só que processadores de 8 bits era na década de 60, na década de 70, então, muito tempo atrás. Então não convém, né, não vem a gente falar sobre eles. Inclusive, o de 16 bits também são processadores bem antigos, tá? Também não existe mais computadores em uso na atualidade que tem processadores 16 bits, né? Porque inclusive até os softwares de hoje, os sistemas de hoje, eles não suportariam trabalhar no processador de 16 bits, tá? Então vamos focar justamente no processador de 32 bits e no processador de 64 bits, que é o mais comum, né, de trabalhar hoje. Hoje em dia só existe de 64 bits. 32 bits são computadores mais antigos, né? Ainda pode existir aí sendo utilizado, né? Mas são computadores mais antigos, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu dar uma...
Vamos lá. Então, gente, olha só. Os computadores mais antigos, né, utilizaram os processadores de 32 bits. Hoje, os processadores novos de hoje e de algum tempo atrás também, mas, ou seja, os últimos foram de 64 bits. Por que eu falo de um tempo atrás? Porque esses processadores de 64 bits já tem algum tempo que eles passaram a existir, tá? Não é uma coisa muito recente. Só que é uma capacidade tão grande, os processadores de 64 bits, que eles pararam nessa capacidade. Não houve evolução para essa capacidade. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, 64 bits é a última geração dessa capacidade dele e até hoje se utiliza dessa capacidade de 64 bits. Tá? Então, o que acontece? 64 bits, essa nomenclatura que se usa, é a capacidade do processador trabalhar as informações. Tá? Ele recebe essas informações e trabalha essas informações. Certo? Então, mas é uma capacidade de uma só vez. Ele tem a capacidade de receber 32 bits de uma vez ou 64 bits de uma vez de dados, né? Para ele processar. Certo? Então, o que acontece? Como que nós podemos identificar isso? Aqui embaixo, ó. Lembrando que o bits é o 0 e 1, são dois valores, né? E o processador de 16 bits. Vamos pegar os 16 bits que, em hipótese alguma, a gente vai ter contato hoje em dia. Mas a capacidade dele era de 65.535 bits. Tá? Então, o valor 16 bits não quer dizer... Tá? Isso aí é uma coisa que confunde muito a gente. Não quer dizer que ele tem a capacidade de trabalhar com 16 bits de uma vez só. Né? Mas 16 bits é pouco. Só que esse 16 bits, gente, é somente um código para vocês interpretarem. Porque, na verdade, o valor é 2 e 16 bits é o valor elevado. Que vai chegar 2 elevado a 16, vai chegar nesse valor exato aqui, ó, 65.536. Tá? Ou seja, o processador, nessa época, ele era capaz de receber de uma só vez 65.535 bits e processar eles. Né? Seja qual for a instrução, seja qual for a solicitação, mas que desse 65.535, ele fazia de uma vez. Esse bits é como se fosse a largura de banda, a porta de entrada, o espaço que o processador tem para receber. Né? Quanto maior, ele recebe mais dados, entra mais dados de uma só vez. Quanto menor essa largura, né? Menos dados que vai picando, né? Vai entrando aos poucos. Tá? Só para a gente ter uma noção do que seria esse 32 e 64 bits. Então, na época do 16 bits, era dessa forma aí. Né? Então, esse 16 bits é só para a gente saber que o de 16 bits a gente tem que elevar sobre o 2, vai dar o valor exato, que é 65.535. Tá? Era a capacidade desses processadores. Ah, mas 65 mil é muito dados, né? De uma só vez. Só que não, né? Só que não, porque o que acontece? Os softwares, né, eles evoluem com a grandeza aí, imagens gráficas, né? Então, assim, são muitos dados que têm que ser processados de uma só vez. Né? E quanto mais foi passando o tempo, mais esses softwares foram evoluindo. Softwares de desenho, 3D, engenharia, né? Jogos e entre outras coisas. E dessa forma, cada vez mais foi se exigindo, né? Processadores com capacidades maiores de processar os dados de uma única vez. Por que de uma única vez? Para tornar aquele processamento praticamente imediato. Você não sentir aquele gargalo, né? Aquela lentidão
aquele tropeço, né? Aquele vai travando aos poucos até conseguir trazer a resposta para o usuário. Então, é justamente isso. A ideia é essa, né? Quanto maior essa porta de entrada, esse espaço para processar tudo de uma vez, faz com que o processador seja mais rápido, mais ágil e traga a resposta mais, né, mais veloz. E foi aí que... aqui nós temos um exemplo, né? Em se tratando aqui do de 32 bits. Tá? O de 32 bits, deixa eu ver aqui se eu tenho o valor dele aqui. Aqui, ó. O de 32 bits, ele tem esse valor aqui de largura, ó, que ele consegue processar de uma só vez. Que para a gente chegar nesse valor, né, já sabemos, é o 2 elevado a 32. Né? Aí nós temos uma capacidade aí, ó, de 4 bilhões 294 milhões 967 mil 296 bits de uma só vez. Então, 4 bilhões de bits ele consegue processar de uma só vez. Tá? E um exemplo, né, que nós temos seria isso aqui, ó. Se tiver uma operação de 100 bits, 100 mil bits, para ele ser processado de uma só vez pelo processador que tem a capacidade de 16 bits, o que vai ocorrer? A capacidade dele é 65.535 por vez. Então, ele não vai conseguir fazer o processamento de uma só vez. Ele vai por etapas. Ele vai ter que partir aquele processamento, vai ficar mais lento, né, a resposta, porque é 100 mil bits que chegou para ele de uma vez. Aí vai correr um gargalo, né? Ele não vai conseguir. Ele vai ter que fazer em duas partes, duas etapas. Se for o processador de 32 bits, ó, 4 bilhões de bits de uma só vez, esse 100 mil vai ser fichinha. Vai ser muito rápido. Ou seja, então olha a comparação. Não tem como comparar um processador de 16 bits com o de 32 bits. A diferença que ele tem de capacidade em processar dados de uma só vez e o outro não. Né? E igual eu falei com vocês, quanto mais evolui os softwares, mais eles exigem essa capacidade do processador. Né? Essa é uma das principais capacidades, né? O fato de processar os dados de uma única vez, né? Executar a tarefa. Tá? E, então, esse é o de 32 bits, certo? O de 32 bits. Aí nós vamos chegar aqui, ó, 2 elevado a 64. Olha o número aqui, gente. Por que que até hoje ficou nessa capacidade aí? A próxima seria 128 bits, mas isso não foi necessário. Tá? Não foi necessário porque, olha só, a capacidade do processador processar de uma só vez dados de programas, de softwares, né? E dar já a resposta num só processamento, numa só resposta. Olha só, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. Então, assim, não existe até hoje, né? Um software que ultrapasse isso e faça com que o processador se torne lento para conseguir dar a resposta ali para aquele software, né? Para aquela operação. Tá? Então, é uma operação, sim, uma capacidade muito alta realmente, 64 bits. Por isso que os 64 bits ficou, né? E não se evoluiu mais para 128 bits. Não houve necessidade. Tá? Então, a capacidade de um processador de 64 bits é altíssima para ele dar a resposta, né? E nas instruções, né? E operações. Ok? Aí vem a informação agora para vocês, só para a gente encerrar esse assunto. Então, é só para vocês terem uma ideia que foi essa informação que eu passei para vocês. Então, os processadores, uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula em diante, eles precisam de bastante, né, acesso à memória RAM. Eles conversam bastante, processador e memória RAM. Né? E na memória RAM existe os registros, né, que é aonde fica armazenado o quê? Os endereços dos dados. Então, o processador acessa justamente essas informações dos endereços, né? Chamado de endereçamento. Através dos endereçamentos que o processador recebe, ele já acessa os dados diretamente, né? Para ficar mais rápido
essa interação entre os dois. Tá? E esses endereços, eles são números, né? Por meio dos quais o processador vai acessar o tempo todo. Então, existe uma conversa o tempo todo. Igual, não sei se cheguei a falar com vocês, mas a gente vai tratar esse assunto daqui para frente. A memória RAM, tudo que está sendo usado no computador fica locado na memória RAM. Tá? E lá fica locado na memória RAM tudo que nós vamos fazendo, solicitando, mexendo, lá da memória RAM o processador vai pegando e vai processando. Né? Vai processando para a gente. Então, praticamente, memória RAM e processador são dois componentes que são os mais usados, né, no computador e que mais se comunicam com o outro. Tá? Então, uma curiosidade, só para a gente encerrar esse assunto. Um processador de 32 bits, ele tem uma capacidade de esse valor aqui, né, de uma só vez, para ele trabalhar, né, os dados. Então, ele tem capacidade de receber 4 bilhões de bits de uma só vez, processar e já dar a resposta. E a capacidade de uma memória RAM de 4 GB, que na época usavam muito, na época dos 32 bits, a capacidade da memória RAM de 4 GB é praticamente a mesma coisa, em torno de 4 bilhões. Nós já estudamos agora aí, né? 4 bilhões de informações. Então, praticamente, a memória RAM completa de informações, que usando os 4 GB dela, o processador era capaz de receber tudo aquilo ali que estava na memória e processar de uma só vez. Olha o tamanho da capacidade do processador. E era um processador de 32 bits. E na época as pessoas tinham a mania de querer colocar mais memória, ultrapassar os 4 GB. Ah, porque meu computador vai ficar mais rápido, meu computador vai ficar melhor. Se eu dobrar, colocar 8 GB de memória, por exemplo. Só que aí o que ia acontecer? Ia ficar meio que ocioso. A gente quem não tinha conhecimento acabava fazendo algo que não ia ter muita vantagem, porque o processador era capaz, o de 32 bits, era capaz de processar só os... A internet deu uma travada aqui. Estão me ouvindo beleza aí? Deu uma pequena travada aqui. Então, o processador de 32 bits, a capacidade máxima dele era os 4 bilhões. Se eu colocasse 8 GB de memória, passar minha memória para 8 bilhões de informações, ia ser da mesma forma, os 32 bits do processador. Ele não ia ser capaz de processar mais do que os 4 bilhões de bits. Então, acabava que, assim, eu estava meio que me iludindo, porque eu aumentava a capacidade da memória, porém, o processador de 32 bits ele se mantinha na mesma situação, né? O que não ocorre agora, né, gente? Hoje em dia, tendo um processador de 64 bits e com uma capacidade dessa aqui acima de quinquilhões, que é um número, sim, meio que, né, surreal, a gente pode colocar quanto for de memória, que a gente não vai chegar nesse valor. E aí o processador é capaz de processar tudo que está na memória de uma só vez, né? Utilizando um processador de 64 bits. Olha como que faz diferença, né? Um processador de 32 bits para um processador de 64 bits. Então aí sim vale a pena. Aí eu tenho um super processador, componente importantíssimo, e posso aumentar quanto for de memória, o máximo que eu conseguir chegar, que tem uma capacidade máxima, que ele vai atender, e todos os dois vão estar tops, né? De forma que o máximo de cada um, tá? Não me iludindo igual na outra situação aqui, né? Em relação ao processador de 32 bits, que a memória ultrapassava a capacidade do processador e não dava para usar, né? É a mesma coisa de ter uma Ferrari para andar numa estrada aqui de Birité, por exemplo, eu moro perto de Birité. Então, acaba que você não vai usar a máquina direito, né? Então, acaba sendo mais ou menos nessa situação. Tá? Então, é importante a gente conhecer os componentes, os dispositivos do computador, as capacidades deles, né? A capacidade de se comunicar e a velocidade também. Isso que a gente vai passar a estudar mais aí, a partir da próxima aula, né? Os componentes. A gente vai fazer um estudo geral, a princípio.
A gente vai fazer um estudo da função de cada componente e depois a gente vai descobrir esses fatores de cada um deles, já também mexendo com a parte física, né? Sabendo manusear, conectar, né? Reconhecendo os modelos, dessa forma que a gente vai trabalhar daqui para frente. Beleza? Então, nós encerramos aqui hoje esse assunto e o próximo assunto já é igual eu falei, a gente vai começar a reconhecer as partes da placa-mãe, né? A parte interna do computador. Tá bom? Gente, tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Senão hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, porque era o assunto que estava precisando terminar a respeito dos bits, né? E aí nós terminamos aqui agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre o assunto? Ficou tranquilo aí para todo mundo? Tranquilo. Beleza, então? A gente vai encerrar aqui hoje. Uma boa noite a todos. E na próxima aula, então, a gente já começa um assunto novo. Vai ter um formulário pequeno que vai ser só a respeito dessas informações que nós vimos hoje, né? Novo. E já começamos um assunto, uma matéria nova aí sobre os componentes da placa-mãe, então. Beleza? Então, uma boa noite a todos aí. Um ótimo final de semana, né? E até a próxima aí. Boa noite. Um abraço, galera. Um abraço.